Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 23 de maio de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma questão envolvendo exame psicotécnico. Essa questão apareceu em um concurso público realizado em 2015. A fundação que preparou as provas foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, situada na capital, São Paulo. Então vamos a mais uma questão psicotécnica, que é um remédio para o cérebro humano, um exercício mental. Então vamos resolver essa questão aí. Entre parênteses, FGV, ano 2013. E aí o enunciado da questão. Os agentes penitenciários Carlos, Jorge, Fábio, Antônio e Guilherme fizeram o exame médico e verificaram que possuem pesos diferentes. Carlos disse que é mais leve que Fábio, mas é mais pesado que Antônio. Guilherme afirma que só um dos três agentes é mais pesado que ele. Antônio disse que ele não é o mais leve dos cinco. Suponhamos que todos disseram a verdade. Fazendo uma fila com esses cinco agentes, ordenando do mais leve para o mais pesado, é verdade que, dois pontos, e aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma informação verdadeira sobre a questão acima. Então, 4 opções aí trazem informações erradas, fake news, notícias erradas. Apenas uma traz uma informação correta. É essa a opção que a questão quer. É essa a opção que o ministro Alexandre de Moraes, inteligentíssimo, quer. Entendeu, internauta? Então procure aí a única opção correta. Muito bem. Mais uma vez, como sempre digo aqui, quando você estiver em um concurso público, numa sala, para resolver uma questão assim, você vai pegar os dados principais da questão e colocá-los numa folha aí. Você pega a caneta e o papel e coloque os dados principais para que eles fiquem em destaque. Só assim você vai resolver aí facilmente o problema. Então veja aí o que eu fiz aqui. Veja o quadro aqui. Temos aí o problema. São 5 homens aí. Carlos, Jorge, Fábio, Antônio e Guilherme. Eles estão em uma fila. Imagine uma fila aí. Um atrás do outro. Pois bem, um aí é o mais leve, o primeiro da fila é o mais leve, depois vem o outro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, até chegar ao mais pesado. Então o primeiro da fila é o mais leve, começa pelo mais leve. E o quinto da fila é o mais pesado, termina com o mais pesado, termina com o Jô Soares. Certinho, gente? Então vamos lá. Vamos descobrir quem é o mais leve aí que o outro e quem é o mais pesado aí. Então vamos lá. Eis as informações abaixo, trazidas pela questão, e não por mim. Então a informação 1 diz assim: Carlos é mais leve que Fábio, mas é mais pesado que Antônio. A segunda informação: apenas um dos agentes dos 5 é mais pesado que Guilherme. E a terceira informação: Antônio não é o mais leve dos 5. Então vamos lá, gente. Você pode começar, como sempre digo aqui, com qualquer informação. Mas
o ideal é a gente começar com aquela informação fechada, informação que não exige muito raciocínio, não exige raciocínio algum, na verdade. Então vamos aí, veja a informação número 2. Vamos começar. Veja a informação número 2. Vou começar por ela. Por quê? Você vai entender por quê. Então veja. A informação número 2 diz assim: apenas um dos agentes, apenas um, é mais pesado que Guilherme. Então se eu tenho aí 5 pessoas, não é isso, gente? Acima, 5 pessoas. E alguém diz que uma dessas pessoas, somente uma delas, é mais pesada que Guilherme, então o Guilherme vai ser aí o penúltimo da fila. Porque além dele existe um aí mais pesado. Então, a informação 2 diz: apenas um dos agentes, uma das pessoas acima, apenas uma, é mais pesada que Guilherme. Então Guilherme vai ser o quarto aí da fila. E vamos descobrir quem é o mais pesado que ele. Então o Guilherme é o quarto aí mais pesado, o Guilherme. Por quê? Porque a informação 2 diz que apenas um dessas pessoas aí, um dos agentes, apenas um, é mais pesado que Guilherme. Então o Guilherme é o penúltimo aí da fila, mais pesado. Não é isso, gente? Existe um aí que é mais pesado que o Guilherme. E o Guilherme é aí o penúltimo da fila. Porque o último da fila é o mais pesado. Certinho, gente? Então anote aí. Guilherme é o quarto mais pesado. O Guilherme. Muito bem. Agora vejamos as duas informações. 1 e 3. Vamos trabalhar com elas aí. Veja. A informação número 1 diz assim. Vamos descobrir agora, gente, quem é o mais leve aí, o primeiro, mais leve, o segundo, o terceiro. O quarto a gente já sabe quem é, o Guilherme. E vamos descobrir quem é o quinto. Então vamos lá. A informação número 1 diz assim: Carlos é mais leve que Fábio, mas é mais pesado que Antônio. Olha aí. E a terceira informação diz assim: Antônio não é o mais leve dos 5. Então vamos lá, gente. Primeira informação: Carlos é mais leve que Fábio, mas é mais pesado que Antônio. Então, com essas informações aí, eu sei que Carlos é mais leve que Fábio e é mais pesado que Antônio. E o Antônio não é o mais leve dos 5. Então, eu vou raciocinar assim: o Carlos não pode ser o primeiro aí mais leve, o primeiro da fila. Ele não pode ser o Carlos. Por quê? Porque é dito aí na informação 1 que ele é mais pesado que Antônio. Se ele é mais pesado que Antônio, Antônio é mais leve que Carlos. Então Carlos não pode ser o primeiro aí da fila. Não é isso, gente? Porque ele é mais pesado que Antônio. Se ele é mais pesado que Antônio, o Carlos não pode ser o primeiro, porque o primeiro é o mais leve. Não é isso, gente? Então Carlos não pode ser o primeiro da fila, porque é mais pesado que Antônio. E Antônio também não pode ser o primeiro da fila, gente. Por quê, hein? Porque a informação 3 diz que Antônio não é o mais leve dos 5. Então o Antônio também não pode ser o primeiro da fila. Certinho, gente? Então vamos lá. Ora, Carlos é mais leve que Fábio, mas é mais pesado que Antônio. E Antônio não é o mais leve dos 5. Então veja, o Carlos aí vai ocupar o que então, gente? Ele vai ocupar o terceiro lugar da fila aí, abaixo de Guilherme. Guilherme já sabemos, é o quarto aí, mais pesado. E antes de Guilherme, o quarto, vem o Carlos, aí em terceiro lugar, porque ele é mais leve que Fábio e é mais pesado que Antônio. E Antônio não é o mais leve dos 5. Então o Antônio não é o primeiro. Então veja, Carlos é mais leve que Fábio.
mas é mais pesado que Antônio. Então Carlos é mais pesado que Antônio. E Antônio não pode ser o primeiro da fila, porque ele não é o mais leve. Informação 3. Então o Carlos aí é o terceiro da fila, o Carlos. E como ele é mais pesado que Antônio, e Antônio não pode ser o primeiro, e Antônio então é o segundo da fila, gente. Então Carlos é o terceiro da fila, mais pesado que Antônio. Antônio é o segundo da fila, o Antônio, porque ele não é o primeiro, não é o mais leve dos 5. Então veja, a informação 1 também diz que Carlos é mais leve que Fábio. Se Carlos é mais leve que Fábio, Fábio é mais pesado que Carlos, não é isso, gente? Fábio é mais pesado que Carlos. Carlos está em terceiro lugar aí. O Fábio é mais pesado que Carlos. Então o Fábio não está no quarto lugar, porque o quarto lugar é do Guilherme. Já descobrimos. Então se o Carlos, que está em terceiro lugar, é mais leve que Fábio, Fábio não pode ser o quarto lugar. Guilherme é o quarto lugar. Então o Fábio vai ocupar o quinto lugar, o Fábio. O Fábio é o mais pesado de todos. Viu aí, gente? O Fábio é o mais pesado de todos, o quinto lugar. Você entendeu? Muito bem. Então Carlos é o terceiro lugar. O Antônio é o segundo lugar da fila, porque a informação 3 diz que Antônio não é o mais leve. Então veja, temos aí Fábio, quinto lugar, o mais pesado. Depois, Guilherme, quarto lugar. Depois, Carlos, terceiro lugar. O Antônio, segundo lugar. E quem é o primeiro? É o que está faltando aí, o Jorge. Pronto, o Jorge. Descobrimos tudo, gente. Descobrimos tudo aí. Então ficou assim, na sequência do mais leve para o mais pesado. Jorge, primeiro lugar, é o mais leve, o Jorge. Segundo lugar, o Antônio. Terceiro lugar, Carlos. Quarto lugar, Guilherme. Quinto lugar, o mais pesado, o Fábio. Viu aí como foi fácil, gente? Descobrimos tudo. Então vamos agora analisar, voltar à questão para a gente descobrir aí qual é a opção correta. Então vamos lá, gente. Veja a questão aí. Então, as opções A, B, C, D, E. A primeira opção diz assim: Jorge é o segundo da fila. Formamos uma fila aí, gente, não é isso? Do mais leve para o mais pesado. O mais leve, Jorge. Depois, Antônio. Depois, Carlos. Depois, Guilherme. E por último, Fábio, o mais pesado. Então, a opção A diz que o Jorge é o segundo aí da fila, o segundo mais leve. Isso é verdade, gente? Não. Opção A traz uma informação mentirosa, fake news. Jorge não é o segundo da fila. O Jorge, como nós descobrimos, é o primeiro da fila, o mais leve de todos, dos 5, o Jorge. Informação, opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Diz assim: Guilherme está na frente de Carlos. Ou seja, Guilherme é mais leve que Carlos. Isso é verdade, gente? Claro que não. Também uma informação enganosa. Como nós descobrimos, Carlos está em terceiro lugar, mais leve, Carlos. E o Guilherme está em quarto lugar. Então, o Carlos é muito mais leve, o Carlos, do que o Guilherme. O Carlos está aí, o Guilherme não está na frente de Carlos, não é mais leve do que Carlos. O Guilherme é mais pesado que Carlos, entendeu? Então na fila aí, quem está é o Carlos em terceiro lugar e o Guilherme está em quarto. Então a opção B de bola traz uma informação errônea.
Vejamos agora a opção C de casa. Diz assim: Carlos tem 3 pessoas à sua frente. O Carlos, 3. Não. Carlos tem apenas 2 pessoas à sua frente. O Carlos. Não é isso, gente? Apenas 2 pessoas na sua frente. Então, temos aí à frente de Carlos, temos Antônio e Jorge. Não é isso, gente? Jorge primeiro, Antônio segundo e Carlos em terceiro. Então, a opção C está errada também. Vejamos a opção D de dado. Ela diz assim, que Antônio é o terceiro da fila, o Antônio. Não, o Antônio não é o terceiro da fila. Partindo do mais leve para o mais pesado, ele é o segundo da fila. O segundo da fila. Certinho, gente? E não o terceiro aí. A opção D também é errada. A opção E diz que Fábio é o quinto da fila, ou seja, o Fábio é o último da fila, o quinto aí, o mais pesado. Isso é verdade, gente? É. Descobrimos que isso é verdade. Então, a opção aí correta é a opção E. Fábio é o quinto da fila. Mais um vídeo e muito obrigado.